pessoal, tudo bem? Estou gravando mais um videozinho simples aqui de explicação para vocês, para a gente entender a matéria que vocês trabalharam essa semana, né, anterior, que passou, desde segunda-feira, que são praticamente as formações vegetais do Brasil. Coloquei climas porque lá representa alguns climogramas e, de qualquer forma, a vegetação ela é consequência dos principais tipos climáticos. Então, como nós vamos falar do Brasil, e a outra explicação eu falei do geral do mundo, eu quis pegar um mapa para tentar ajudar vocês a entender melhor. Eu espero que vocês já tenham esta noção, mas vou repetir rapidamente aqui para a gente chegar às caracterizações das formações vegetais brasileiras aí, que são entre 8 e 9 formações vegetais, dependendo da classificação que o autor coloca. Então, eu colori aqui esta região da linha do Equador entre o Trópico de Câncer e de Capricórnio, para vocês entenderem que essa aqui é a área que nós chamamos de tropical ou intertropical, que eu tanto falo. Por quê? Entre os trópicos e basicamente cortado pela linha do Equador. Este mapa tem uma pequena deformação, então nós teríamos que ter a linha do Equador um pouquinho mais para cima, porque ela vai cortar basicamente a região aqui do estado de Roraima, Amapá, uma partezinha do Pará, certo? E esta região aqui, ela é bem quente, por quê? Pela presença justamente do que? Da linha do Equador. E aqui, no Trópico de Capricórnio, seria um pouquinho acima, porque a gente tem a parte do sul do estado de São Paulo e os 3 estados que nós temos aqui da região sul do Brasil, que estão abaixo do Trópico de Capricórnio, diferenciando um pouco dos outros tipos de clima e formação vegetal do nosso país. Então, está basicamente entre os 2 trópicos, passando só uma pequena parte para cá, tá? E estamos falando dessa região. Então, quando a Terra realiza o seu movimento de rotação e translação, sempre vai haver uma maior incidência de luz solar aqui. Por isso, nós temos a presença de climas no nosso país bem mais quentes e vegetações características desses tipos climáticos. Quanto mais próximo à linha do Equador, então latitudes baixas, mais quente, mais úmido e mais chuvoso. Quanto mais distante, tanto para o norte quanto para o sul, mais frio, né? E muitas vezes mais seco também. Então, vamos focar na região do território brasileiro de uma forma geral, certinho? Tipos de vegetação do Brasil. Já peguei um esquemazinho aqui, que ele tá pronto. Quem quiser copiar ele ou imprimir ele, se der, não sei se pelo vídeo, acredito que não dê certo, mas se quiser copiar, vai conseguir fazer isso aí. Então, o mapa foi colorido de forma bem certinha, tentando mostrar. Então, as formações vegetais do Brasil são floresta amazônica, o Pantanal, Cerrado, os Campos Sulinos, a Mata Atlântica, mangues litorâneos ou os manguezais, Mata dos Cocais, Caatinga e a Mata de Araucárias. Então, a floresta amazônica é o que está aqui, basicamente é nesta região aqui que a gente tem a linha do Equador cortando. Então, o clima é chamado de equatorial. Então, vai trazer consequências para uma floresta que abriga milhões de espécies, animais e vegetais, uma floresta latifoliada que tem plantas, né, com folhas bem pequenas, com folhas que vão absorver e evaporar bastante, mas automaticamente a presença de um solo pobre. Por isso que esta formação vegetal brasileira não resiste, por exemplo, às mesmas queimadas que o cerrado vai resistir e vai rebrotar novamente, tá? Depois nós temos a formação do Pantanal. Está bem na região que nós chamamos aqui de centro-oeste, tá? É onde tem as planícies inundáveis dessa região, do Mato Grosso do Sul. Maior planície alagável do mundo, então a área é muito plana. Quando os rios vão nas chuvas, no período das chuvas, ele vai se transbordar e vai alagar essa região. É uma vegetação de transição e uma formação vegetal heterogênea, ou seja, que tem vários tipos de vegetação diferente. Quando fala vegetação de transição, nós vamos ver nessa aqui, que é o Pantanal, e vamos ver também nessa aqui das Matas dos Cocais. Então, uma formação vegetal, ela não termina imediatamente aqui e começa outra. Então, tem a área de transição. E o Pantanal,
mato-grossense, essa região do Pantanal, é uma dessas áreas de transição. As áreas alagáveis, elas têm partes da floresta amazônica e partes da vegetação do cerrado, certinho? O cerrado, vegetação típica do Planalto Central, então toda essa região de vermelho, das regiões mais planas, árvores baixas e retorcidas e um solo muito ácido, muito aproveitado para a agricultura, porém muito corrigido para que essas plantações tenham algum tipo de sucesso. Então, na sequência, a gente tem os Campos Sulinos, também conhecido como Pampas, o próprio nome vai dizer, Sulinos Sul, né? É uma vegetação bem rasteira, as árvores são bem espaçadas mesmo, bem longe uma das outras, muito raro você ver essa presença, e a presença de um solo raso. Esses campos sulinos, ele é muito utilizado para a agricultura de criação de gado solto no pasto, por ele ter já uma área de abrangência para isso aí acontecer, mas para plantações também e tudo mais. É especificamente uma formação vegetal do sul do Brasil, quase que toda a região do Rio Grande do Sul aqui, um pedacinho só, né, do estado que está fazendo divisa aqui. A Mata Atlântica, formação vegetal mais devastada do Brasil. Por quê? A Mata Atlântica é justamente esta parte que está todinha na região do litoral brasileiro. Então, nós sabemos que o processo de colonização do Brasil, né, a chegada mais ou menos nessa região aqui, na capital da Bahia, Salvador, né, de Pedro Álvares Cabral, com toda a sua esquadra, eles chegam e a primeira coisa que eles vão estar explorando e retirando é justamente o quê? Pau-brasil, uma madeira que hoje é considerada em extinção nessa região aqui, tirando, claro que fora, né, o que é de reflorestamento. Composição florística variada, solo pobre também. Então, é característica de floresta tropical, ou seja, um pouco parecida com a vegetação da floresta amazônica, porém, um tipo de vegetação, né, que tem, pelo tipo climático, algumas características que são um pouquinho diferentes. Por exemplo, o calor não é tão intenso, a chuva que ela ocorre durante praticamente o ano todo, mas não é pelo mesmo motivo que está aqui. Aqui é porque está próximo à linha do Equador, recebe muita luz do sol e aquece muito. Aqui, porque outro fenômeno, outro elemento climático vem interferir, que é o que nós chamamos de maritimidade. Toda essa região que está no litoral do Brasil recebe maior quantidade de chuva durante todo o ano, justamente por ter uma umidade muito grande dos oceanos e mares que chega até aqui. Depois nós temos os manguezais litorâneos, que é esta partezinha que nós estamos falando de todo este do litoral aqui, ó. Os manguezais é justamente a área, quando a maré sobe, ela vai inundar essa área do litoral aqui e vai deixar essa parte, né, mais barrosa, mais de barro, quantidade maior de barro, é onde encontram os caranguejos, né, as árvores crescem bastante a raiz para fora para poder receber a luz do sol e não estar danificando totalmente a vegetação desse local. Formada por água salobra, resultado de encontro de água doce com a água do mar. Então, quando os rios estão fazendo a sua desembocadura ou foz, ou seja, despejando as suas águas no litoral, né, do Oceano Atlântico aqui no Brasil, vai haver a existência desses mangues litorâneos. Vegetação holófila e pneumatófora. Raízes das plantas ajudam a diminuir a velocidade das águas. Isso aqui quer dizer o quê? Que são essas plantas que a raiz cresce para fora com o objetivo de estar respirando. Depois nós temos a mata dos cocais, como eu citei anteriormente aqui, que é uma vegetação de transição, também uma área de transição, mas uma área de transição entre a caatinga e a floresta amazônica. Por quê? Como eu expliquei anteriormente, não para imediatamente aqui e aqui começa a outra não. Então, tem essa faixa de transição. A mata dos cocais, vegetação dominada pela palmeira e pelo babaçu, então a área um pouco mais seca, então ela vai fazer com que essa vegetação aqui vai perdendo essa força de água e vai ficando um pouco mais parecida com as xerófilas, tá? Solo possui lençol freático pouco profundo, então vai haver uma presença de uma quantidade maior de minas de água nesta região aqui. Agora, a caatinga é o interiorzão do Nordeste mesmo.
né? Maior bioma brasileiro, especificamente brasileiro. A área da Caatinga é uma região onde nós vamos ter muito histórico de seca, de sofrimento, de problemas relacionados à falta de água. Vegetação exclusivamente brasileira, não existe em nenhuma outra parte do mundo. Plantas xerófilas adaptadas a climas secos, quase desérticos. Solo raso e pedregoso, corresponde a cerca de 10% do território nacional. Então, nós vamos ter um solo raso, pobre, pedregoso. E a presença de plantas que têm folhas, cada vez menor quantidade de folhas, justamente para poder segurar a água e acabar não morrendo, fazendo um processo de adaptação aqui. E para finalizar, a mata de araucárias, que está na região aqui, Paraná, Santa Catarina e um pedaço do Rio Grande do Sul. Cobertura vegetal com árvores que chegam a 50 metros, tão altas quanto as da floresta amazônica e da Mata Atlântica brasileira, porém, ocorre em área de relevo elevado, floresta embrófila mista, ou seja, a presença do que nós chamamos dos pinheiros. A mata de araucária, ela é especificamente da região sul do Brasil. Então, são presenças, né, que nós temos aqui, Mata Atlântica, Mata de Araucária e os campos sulinos nessa região. Então, aqui, mais ou menos, vai passar o Trópico de Capricórnio. Então, esta área aqui já é subtropical, ou seja, abaixo do Trópico de Capricórnio, sendo frio, mais rigoroso e até acontecendo de áreas mais altas do extremo sul do Rio Grande do Sul aqui, de nevar, quando nós estamos no auge do nosso inverno mesmo, quando é um ano normal, sem a presença dos fenômenos climáticos El Niño e Laninha, tá? Então, trazendo essa diferenciação aí. Eu espero que vocês tenham entendido. Os exercícios de vocês, tanto da lista 4, a correção da lista 4, quanto a correção da lista 5, parte 1 e parte 2, eu vou criar um arquivozinho, né, no Word, para vocês estarem corrigindo. Vou fotografar essas partes que eu escrevi aqui. A lista 4, ela ainda fala do mundo todo. A gente vai falar de questões relacionadas, como, por exemplo, vegetação mediterrânea, que não tem especificamente aqui no Brasil, então é anterior. A região dos desertos, que não tem na nossa região também, tá? Vai falar do tipo de erosão da região dos desertos aqui, a importância estratégica dessa área de produção de petróleo na região desértica do Oriente Médio. Aqui vai fazer uma diferenciação entre duas formações vegetais mundiais, que é tundra e taiga, de regiões mais frias. E aqui mostrar a formação vegetal, onde tem uma presença aqui de árvores bem secas e solo bem árido, né, bem seco, arenoso, que é a presença da vegetação xerófila, que tem em várias partes do mundo, inclusive no Brasil, né, esse solo mais arenoso aqui, no caso da região da Caatinga brasileira. Na lista 5 vai falar especificamente do Brasil. Aí fala da Mata Atlântica várias vezes, vai falar também da questão da floresta amazônica, tá? De uma maneira geral, da diferenciação delas. Aqui nós vamos falar da presença de uma massa de ar que vai interferir nessa região mais fria do nosso país, pegando uma parte de São Paulo e Rio de Janeiro também, em determinada época do ano. O climograma mostrando aqui temperaturas, barrinhas que seriam azuis se tivesse colorido, é a precipitação, que é a quantidade de chuva em milímetros, mostrando a diferença entre um climograma da região norte do Brasil e um climograma da região sul do Brasil. Maior presença de chuva, aqui chuva constante, temperaturas mais baixas, temperaturas sempre mais altas, ok?